Olá pessoal, meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos discutir o tema dinâmica de corpos rígidos. Então essa é a divisão que eu vou seguir durante a nossa aula. Nós vamos começar primeiro relembrando o conceito de corpo rígido, depois nós vamos discutir o movimento geral de um corpo rígido. E aí aqui nós vamos ver as equações de movimento e vamos ver como que fica a energia cinética nesse movimento geral. Depois, nós vamos discutir o caso particular de rolamento sem deslizamento. E aí, dentro desse caso particular, nós vamos analisar duas situações. Um corpo rígido num plano horizontal e um corpo rígido que se movimenta num plano inclinado. Então, nas aulas anteriores com o professor Marcelo, vocês aprenderam a tratar rotações puras de corpos rígidos. E para isso, vocês foram apresentados a novas grandezas, como por exemplo, o momento angular, o torque, momento de inércia, e vocês viram também a segunda lei, o análogo da segunda lei de Newton para rotações. Então, nós vamos ver que existem diversos fenômenos fascinantes e anti-intuitivos que envolvem rotações de corpos rígidos. Então, por exemplo, aqui eu apresento o movimento de um giroscópio, que é um movimento super complexo. A gente pode observar também o movimento desse objeto conhecido como pedra celta. E, além disso, a gente também pode ter aqui como exemplo o movimento desse peão, conhecido como peão tip-top, que ao longo do movimento, além dele estar girando, a gente vai observar que ele flipa. Tá? Então, nós temos aqui diversos exemplos de rotações de corpos rígidos. Bom, repetindo, nas aulas anteriores, vocês aprenderam a tratar apenas as rotações puras de corpos rígidos. Só que o que a gente vai ver é que esse não é o caso mais geral, tá? Então, o objetivo dessa aula é a gente descrever o movimento mais geral que um corpo rígido pode ter. Então, relembrando para quem esqueceu, o que é um corpo rígido? Qual é a definição de um corpo rígido? Então, a gente diz que um corpo é rígido quando a distância entre dois pontos fixos nele não varia no tempo. Então, aqui como exemplo de corpo rígido, eu apresento uma barra, tá? E vamos considerar dois pontos, o ponto I e J, esses pontos pertencem aqui à minha barra. Então, o que a gente tem que observar é que a distância entre esses dois pontos, ela se mantém fixa, ela não varia no tempo. Então, isso é a definição de um corpo rígido. A gente vai ver nessa aula que o movimento mais geral que um corpo rígido pode ter é composto por uma rotação, que vocês já aprenderam em aulas anteriores, e além dessa rotação ele pode ser composto por uma rotação mais uma translação. Então esse vai ser o movimento mais geral que um corpo rígido pode ter. Vamos analisar, então, um caso onde nós temos um movimento geral de um corpo rígido. Então, vamos considerar o movimento de uma barra rígida. Vamos considerar aqui a nossa barra, tá? Inicialmente, essa barra está nessa posição vertical e eu quero que essa barra assuma uma nova posição, que é essa posição aqui inclinada. Tá? Então, como que a gente pode fazer esse movimento? Sair dessa situação inicial, onde a barra está totalmente na vertical, e ir para essa nova configuração, onde a barra está inclinada. Então, conforme eu já falei, o movimento mais geral que o corpo rígido pode ter e que essa barra vai ter, nesse caso, é um movimento de translação somado a um movimento de rotação. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode, por exemplo, considerar aqui o ponto A, tá? Vamos tomar ele como sendo a nossa referência, e dado que a gente quer sair dessa configuração para essa segunda configuração, uma coisa que eu posso fazer é, no primeiro momento, tentar mover a minha barra de modo a casar esses dois pontos aqui, o ponto A. Então, eu movo a minha barra e caso o ponto A, que é exatamente o que eu faço aqui. Então, para fazer isso, eu faço um movimento de translação, tá? Então, a gente faz uma translação da barra e, em seguida, eu vou fazer uma rotação da minha barra em torno desse ponto A. Então, com isso, a gente tem o movimento de translação e o movimento de rotação. A gente pode escrever agora qual que vai ser o vetor de deslocamento de um ponto qualquer da minha barra. Nesse caso aqui, eu estou escolhendo, por exemplo, escrever o vetor de deslocamento do meu ponto B. E o meu ponto B é um ponto que está aqui no outro extremo da barra. Mas eu poderia escrever o vetor de deslocamento de qualquer ponto pertencente a essa barra. Então, vamos lá. Como é que vai ficar esse vetor de deslocamento do meu ponto B? O vetor de deslocamento do meu ponto B é igual ao vetor de deslocamento do meu ponto A, ou seja, isso está relacionado com a translação que a nossa barra sofreu, mais um segundo termo que está relacionado com a rotação
dessa barra. Então, esse delta θ é exatamente o ângulo que a gente rotacionou a nossa barra. Esse K-chapéu nada mais é do que o vetor unitário, que está na direção do eixo de rotação, tá bom? E esse termo aqui entre parênteses nada mais é do que a distância do ponto B até o ponto A, ou seja, é a distância do meu ponto B até o eixo de rotação. Então, aqui eu tenho uma equação para o vetor de deslocamento do meu ponto B. E a gente reconhece nessa equação, né, o termo de translação e o termo relacionado com a rotação. A gente pode derivar essa expressão no tempo e obter agora uma expressão para a velocidade do meu ponto B. Então, o que a gente observa é que a velocidade do ponto B ela é igual à velocidade do ponto A mais a velocidade mais esse segundo termo que está relacionado com a rotação. Então, esse primeiro termo está relacionado com a translação, velocidade de translação, e esse segundo termo vai estar relacionado com a rotação da barra. Essa equação aqui é uma equação muito importante, é conhecida como uma equação fundamental para a cinemática do corpo rígido. A gente ainda pode discutir, né, o seguinte ponto aqui, considerando a rotação dessa barra. Aqui, agora o que eu fiz foi escrever a expressão para a velocidade tanto do ponto B como do ponto A, onde nesse primeiro caso aqui, no caso que a gente fez no slide anterior, a gente fez uma rotação em torno do ponto A. Tá? E eu também posso fazer, se eu quiser, o caso contrário. Eu posso, por exemplo, querer fazer a rotação em torno do meu ponto B. O que eu quero mostrar com isso para vocês? O que eu quero mostrar é que, comparando aqui as duas expressões para velocidade, né, velocidade do ponto B e velocidade do ponto A, o que a gente observa de interessante aqui é que o ômega, que é a velocidade angular, é o mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? A velocidade angular de qualquer ponto que pertence a essa barra é o mesmo, independente se eu estou rotacionando em relação a A ou se eu estou rotacionando em relação a B. Então, dado um ponto aqui que pertence a essa barra, né, a ideia é todos os pontos dessa barra vão ter sempre a mesma velocidade angular. Então, isso é um ponto muito importante que a gente precisa ter em mente. Vamos analisar agora as equações de movimento para um corpo rígido. Bom, para a gente analisar a dinâmica do corpo rígido, um primeiro ponto essencial é que é muito conveniente, nesse caso, a gente escolher como ponto de referência do corpo rígido o centro de massa dele. Então, no exemplo anterior, quando a gente estava analisando a barra, né, eu escolhi como ponto de referência o ponto A. O ponto A não era o centro de massa da minha barra, mas para a gente analisar a dinâmica, eu digo para vocês que é muito mais conveniente a gente fazer isso quando a gente adota o centro de massa como ponto de referência. Então, escolhendo o centro de massa como ponto de referência, eu apresento aqui as duas equações de movimento que nós temos. A primeira equação de movimento, a gente já está acostumado, a gente já discutiu bastante essa equação aqui ao longo do curso, é a segunda lei de Newton, né? Então, a gente tem aqui que a massa do corpo vezes a aceleração do centro de massa é igual à força externa resultante que atua nesse corpo. E a segunda equação é a equação para rotação, que vocês já viram com o professor Marcelo. Então, o que a gente observa aqui é que a derivada temporal do momento angular com relação ao centro de massa é igual ao torque externo com relação ao centro de massa. Então, eu já estou apresentando as equações tendo escolhido, né, como ponto de referência o centro de massa, e vocês vão ver aqui, até no final mesmo dessa aula, como que isso vai ajudar a gente a resolver os problemas. Um ponto importante também da gente, que é bom salientar, é que nesse curso aqui, a gente vai estar sempre analisando, né, rotações em que o eixo da rotação é um eixo fixo. Mas isso não é o caso geral, gente. A gente pode ter aqui, como por exemplo, no movimento do giroscópio, a gente pode observar que a direção da rotação, né, o eixo de rotação, ele muda no tempo. Então, isso aqui é um caso bem geral e um caso complexo de se analisar. No nosso curso, a gente vai estar analisando esse caso aqui, onde a gente tem eixos fixos de rotação e que a gente está sempre realizando a rotação com relação a um eixo de simetria do nosso objeto. Bom, e como que fica a energia cinética para esses casos? Então, vamos considerar aqui um movimento de rotação de um corpo rígido, tá? É um movimento de rotação e um movimento de translação. Então, aqui eu tenho uma roda, a gente pode observar, e essa roda, ela está rotacionando e está transladando aqui nesse plano. Então, mais uma vez, o movimento geral ele é composto, né, de uma translação e de uma rotação, e eu vou escolher como meu ponto de referência o centro de massa.
Então, como que eu posso escrever energia cinética nesse caso? Bom, vocês já viram em aulas anteriores que a energia cinética de rotação, ela pode ser escrita a partir dessa equação. Então, a energia cinética de rotação ela é igual ao momento de inércia com relação ao centro de massa, que a gente está tomando como referência, né, o centro de massa, vezes a velocidade angular ao quadrado dividido por 2. E agora o que eu vou fazer é, já que eu tenho aqui um movimento que é dado por essa composição de rotação e translação, o que eu vou fazer agora é somar a esse termo, né, de rotação o termo de energia cinética de translação do meu centro de massa. Então, aqui eu tenho a massa total do meu objeto vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado dividido por 2. Então, essa aqui é a expressão para energia cinética. É muito importante frisar, gente, que essa expressão que eu apresentei aqui, ela é válida somente tomando como ponto de referência o centro de massa. Se o ponto de referência não fosse o centro de massa, iria aparecer um terceiro termo aqui, nessa expressão para energia cinética, tá? Então, por isso que eu falo o tempo todo que é importante, quando a gente for analisar a dinâmica de um corpo rígido, a gente escolher como ponto de referência o centro de massa. Então, nessa situação, nesse caso, tomando o centro de massa como ponto de referência, eu posso escrever a minha expressão de energia cinética como sendo um termo de rotação mais um segundo termo de translação do Cn, tá bom? Vamos ver agora um caso particular do movimento de um corpo rígido, que é o rolamento sem deslizamento. Então, a gente vai considerar uma roda que rola sem deslizar sobre um plano horizontal. Então, a gente tem aqui uma imagem, né, do que está acontecendo, a gente tem essa roda, e essa roda ela vai rolar sem deslizar sobre esse plano horizontal. A primeira coisa é a gente pensar, né, o que significa rolar sem deslizar? Então, a ideia é que quando você tem um corpo que rola sem deslizar, o que a gente observa é que a velocidade relativa entre as superfícies no ponto de contato é nula. Então, no ponto da minha roda que encosta, o ponto da roda que encosta no meu plano horizontal, exatamente esse ponto que encosta, a gente vai ter que a velocidade dele tem que ser nula, tá bom? Então, vamos, aqui nessa figura, né, eu apresento o movimento geral da minha roda, só que a gente dividiu esse movimento no movimento de translação e no movimento de rotação, tá? Então, a gente separa os movimentos aqui nessa figura. Bom, a gente pode calcular a velocidade de um ponto dessa roda a partir dessa expressão que a gente já deduziu anteriormente. Então, a gente já sabe, né? A gente vai ter um primeiro termo que está relacionado com a translação da roda e um segundo termo que vai estar relacionado com a rotação. Então, se a gente se concentrar aqui na primeira parte da figura, essa primeira parte está relacionada com a translação. Então, a gente vê, né, que todos os pontos aqui, eu selecionei alguns pontos, né, ponto P0, P1, P2 e P3, esses pontos eles estão se movendo com essa velocidade V, que é a velocidade do centro de massa. E tomando cuidado que aqui a gente está olhando só para a translação. Essa segunda parte, ela vai olhar para a rotação. E a gente sabe que a velocidade da rotação é dada para a gente a partir desse segundo termo, que é um produto vetorial entre ômega e o vetor R. Bom, como a nossa roda ela está rolando, né, ela está se deslocando para a direita, então a gente sabe que o nosso ômega, né, ele está apontando pela regra da mão direita, ele vai estar apontando para dentro desse plano. Vamos, por exemplo, analisar aqui o caso da velocidade desse ponto P0. O ponto P0 é justamente o ponto, né, que encosta no plano horizontal. Então, vamos aplicar essa expressão, tá? A equação da cinemática do corpo rígido que a gente deduziu anteriormente. Vamos aplicar essa equação para descobrirmos informações sobre a velocidade desse ponto. O que a gente pode observar aqui? Conforme eu falei anteriormente, né, a condição de você ter um rolamento sem deslizamento é que a velocidade relativa entre as superfícies no ponto de contato precisa ser nula. Então, com isso, a gente vai ter que a velocidade do ponto P0 ela precisa ser igual a zero. Então, se a gente substituir essa informação aqui na nossa equação, a gente obtém que a velocidade do centro de massa vai ser igual a ômega vezes ρ0, onde o ômega é a nossa velocidade angular, que, como eu falei anteriormente, vai estar apontando para dentro do plano, tá bom? E o R é a distância, né, do centro de massa até
até o ponto em questão. Então, aqui no caso, estou considerando o meu ponto P0, então essa distância aqui vai ser dada por esse vetor ρ0, tá? Então, com isso, a gente mostra que a velocidade do centro de massa assume esse valor. A gente pode também analisar, gente, não só a velocidade do ponto P0, mas a gente pode agora, por exemplo, olhar para o ponto P1. O que vai acontecer com o nosso ponto P1? Se a gente for também aplicar essa expressão, a gente já sabe o valor da velocidade de translação. Agora, vamos olhar para a velocidade de rotação. Ela vai ser dada por esse produto vetorial, ômega com o vetor ρ1. O que a gente vai observar aqui é que esse produto vetorial vai dar exatamente ômega ρ1. E o módulo de ρ1 é o mesmo módulo de ρ0. Com isso, a velocidade do ponto P1 vai ser 2 vezes essa velocidade que a gente obteve aqui. Então, aqui na última parte da figura, eu mostro isso, né? Está indicado exatamente que a velocidade desse ponto P1 é dado 2 vezes pela velocidade V, onde V tem esse valor ômega vezes ρ0, tá? Então, esse é um exemplo de rolamento sem deslizamento, e na próxima aula nós vamos discutir o outro exemplo, que é o exemplo de uma esfera num plano inclinado. Bom, nossa aula encerra-se por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos e, caso não tenham entendido alguma coisa, tragam as suas dúvidas para a aula.